Dentro do nosso compromisso, nós, principalmente eu, tinha dito a vocês que ao final de cada semana, aos sábados, eu faria uma revisão do conteúdo trabalhado, uma revisão dos temas, e num segundo momento farei uma orientação aos nossos estudos. Praticamente, nós finalizamos a nossa primeira semana de trabalho. Nossa proposta agora seria uma conversa de uma forma muito relaxada, muito tranquila, a respeito do cenário, desse quadro que nós estamos pintando na perspectiva da psicanálise. Vejam bem, um pouco desse cenário. Quais foram os nossos focos de reflexão? Então, nós temos e comentamos de uma forma facilitada, prazerosa, a respeito do legado de Freud, da ciência deixada por Freud aos discípulos, aos seguidores, aos simpatizantes e a todos aqueles que buscam fazer da psicanálise uma profissão. Então, falamos um pouco do legado de Freud, nós vamos voltar ao legado de Freud. Estou fazendo apenas o roteiro da nossa conversa, pintando um pouco do nosso cenário. No segundo momento, vamos trabalhar alguns conceitos nos quais vocês foram iniciados. Acredito que nós já tenhamos uma sensibilidade e uma familiaridade para alguns elementos da teoria psicanalítica. Vamos lembrar a vocês também alguns desafios que foram propostos à nossa razão, às nossas convenções. Teremos momentos para resgatar trechos significativos da nossa conversa a respeito da história da aprendizagem. Teremos um momento para falarmos da formação do psicanalista e com isso nós fecharemos esse bloco. Se o tempo permitir, ainda nesse primeiro momento, eu gostaria de voltar à história da abordagem da transcendência e imanência. Eu estive revendo o material produzido e me dei conta que precisamos abordar de outros modos para facilitar a compreensão. Então, vamos dar início, então. Esse momento, esses elementos que eu apresentei a vocês, é o nosso roteiro de trabalho da nossa revisão da primeira semana. Em falando de Freud, vamos lembrar, abordamos a questão da topografia, os elementos do inconsciente, pré-consciente e consciente, falamos, conversamos e produzimos uma prova no sentido de conversa sobre esses três elementos. Conversamos a respeito das instâncias que estruturam a nossa personalidade, falamos do id, isso, falamos do eu, ego, e falamos do superego, do supereu. Nós temos uma familiaridade com esses elementos. Abordamos, grosso modo, falamos dos mecanismos de defesa, vamos fazendo ouvido. Falamos das transferências e contra-transferência,
Falamos da sexualidade no sentido mais abrangente, que esta é a verdadeira proposta do Freud, uma proposta de um entendimento da sexualidade de uma forma abrangente. É a nossa maneira de nos manifestarmos ao mundo, é a nossa maneira de nos conectarmos conosco mesmo, a partir das zonas de prazer encontradas em várias partes do nosso corpo. Freud vai trabalhar isso no desenvolvimento psicossexual, onde ele mostra as etapas, e nós vamos poder refletir sobre essas etapas. Falamos de sonhos, falamos da teoria da sexualidade, da teoria dos instintos, falamos da análise, autoanálise, abordamos algumas técnicas, algumas utilizadas na psicanálise, falamos da ética bioética, lembre-se, falamos da supervisão, autonomia, a consciência cultural. Esse conjunto todo de elementos caracterizam esse cenário freudiano que nos desafiam e que nos pedem maior compreensão. Esse é o universo que nós vamos trabalhar durante o nosso curso, o legado de Freud. Sensibilizados às teorias psicanalíticas de Freud. Nosso primeiro momento. Ainda na primeira semana, entramos no mérito do conceito de transcendência e imanência, fizemos uma pequena abordagem. Entramos no mérito da questão do bem-estar, uma trilogia que apareceu na filosofia da Ibraf, bem-estar, espiritualidade e sustentabilidade. Falamos que no universo da psicanálise muito se faz o uso das linguagens figuradas e do simbolismo. Eu tenho a pretensão, num momento próximo, de aprofundar um pouquinho algumas figuras de linguagens para que a gente possa entender do que nós estamos falando. Vocês vão se lembrar muito de algumas palavrinhas que já começam a fazer ouvidos nas nossas prosas. Eu uso muito das metáforas, das comparações de uma coisa real para algo diferente e com o mesmo sentido. Nós já trabalhamos as metáforas e estamos fazendo uso delas. Uma outra figura de linguagem que nós vamos trabalhar muito será a metonímia, mas depois nós teremos um tempo para aprofundar cada uma delas. Chamei a atenção de vocês que nós precisamos aceitar o desafio dessa lógica convencional que organiza o mundo em que nós vivemos, do ponto de vista da cultura, do ponto de vista da política, do ponto de vista das religiões. Precisamos repensar, ressignificar esse universo que se nos apresenta, esse universo onde nós nos revelamos naquilo que nós somos. Comentei a respeito disso e fiz uma observação que na educação tradicional muito foi explorado o lado esquerdo do nosso cérebro, a razão
a razão, e precisamos trabalhar, explorar um pouco mais com a psicanálise o lado direito, sensorial, o lado da criatividade, o lado da intuição, o lado que permite fazer uso das figuras de linguagens, permite fazer uso da poesia, da arte, permite fazer o uso da transcendência. E dizíamos, na psicanálise, nós devemos estar atentos ao bem-dizer, ao fazer o uso das palavras. Então, é o nosso mantra. A linguagem nos habita, na linguagem nós moramos. Que linguagem é essa que nos habita? Ressignificar. Comentamos nosso processo de aprendizagem, desde a idade uterina até os 7, de modo significativo, e ao longo de nossa existência. Quantas pessoas, por meio da linguagem, nos colonizaram, nos povoaram, até onde somos nós e até onde são elas. Já usei essa expressão com vocês, dizendo, parece-me lacaniana a expressão, nós somos um intervalo. Não sou nem o que gostaria e nem sou o que os outros gostariam que eu fosse. Estou no intervalo. Aqueles que descobrem a psicanálise como uma chave de leitura da interpretação da realidade pode ter um sucesso em diminuir esse intervalo. Quanto menor o intervalo, mais originais, mais singulares. Teremos a nossa subjetividade mais saudável. Pense nisso. Avançando um pouco mais, comentando então desses elementos, e nós estamos recordando um pouco esse mundo da psicanálise, como ele é desafiante. Vamos dar um momento para um copo d'água. Dando continuidade, então vamos entrar na segunda parte do nosso trabalho hoje. A proposta era fazer uma revisão do conteúdo da primeira semana. Esse momento de sensibilização já colocou vocês dentro desse nosso cenário. E vamos lembrar um pouco da psicologia da aprendizagem, vamos lembrar um pouco da nossa história de aprendizagem, lembrando como a gente aprende, ou como nos ensinaram, aquele famoso binômio ensino-aprendizagem. A nossa aprendizagem, desde a nossa tenra idade, ela acontece gerando emoções e sentimentos de alegria e de tristezas. As alegrias sempre são alimentadas pela continuidade e as tristezas sempre são, muitas vezes, guardadas.
como melhor caminho para se continuar vivendo. Então, apresentamos questionamentos para que nós pudéssemos fazer uma autoanálise da nossa caminhada junto aos pais, no nosso tempo de vida de infância. Observamos nossas relações na sociedade, nossas relações no processo de escolarização e, de certa forma, procuramos ressignificar as nossas emoções e sentimentos que brotaram do nosso processo de ensino-aprendizagem. Por meio de algumas técnicas que foram dadas a vocês, nós fizemos esse trabalho. Observamos que existem correntes educacionais e eu, folcloricamente, trouxe algumas parábolas para ilustrar essas tendências. Comentamos a respeito, em falando das tendências, comentamos algumas correntes que nos chamam a atenção: a educação tradicional, a educação da escola nova, a educação construtivista, socioconstrutivista. Demos um valor grande à formação mediática, tecnológica, demos um valor grande, em resumindo, o melhor caminho, educar para competências. Expliquei a vocês a diferença, competências, conjunto de habilidades. Habilidades, qualidades para executar uma atividade, uma função. Esse é o quadro que nós temos, resgatando um pouco da psicologia da educação e da aprendizagem. Entramos depois na formação do profissional psicanalista recente, nossa memória ainda aquecida, ainda em brasa ardente. Lembrando, pela releitura daquele artigo que fizemos, os pilares, o lugar da análise pessoal, autoanálise, o lugar da teoria psicanalítica e o lugar da supervisão, a importância de cada um deles. Ao longo do curso, fique atento para que você possa ir alimentando cada um deles. Alimento para análise, busque créditos para análise pessoal, busque créditos para alimentar as teorias, busque créditos para alimentar a prática, a supervisão clínica. O artigo que nós trabalhamos recentemente trabalhou de uma forma significativa essas 3 colunas sagradas, sempre serão lembradas. E dei como um complemento ao nosso grupo algumas características que são imprescindíveis na configuração. Nós estamos plasmando, nós estamos reconfigurando o profissional psicanalista. E o profissional psicanalista, ele precisa ser qualificado, ele precisa ter competência para não ser mais um, mais alguém, para ser um profissional que fará diferença, agregará valores nas relações dele com o analisando, nas relações dele com os profissionais colegas, nas relações dele com a sociedade. Dizia que o grande desafio é nós nos permitirmos visitar e revisitar o nosso inconsciente. É um salão
muitas vezes abandonado. E lá existem muitas coisas significativas. A nossa expertise é justamente criar uma familiaridade no trânsito, no caminhar, no ambientar nesse salão do inconsciente. Então, voltando às características imprescindíveis, você se observa até onde você as tem e quanto você precisa para desenvolvê-las, para que de habilidades, elas, no conjunto delas, se tornem uma competência. Paulatinamente, de uma forma assim bem tranquila, eu gostaria de dar um destaque no resgate que nós estamos fazendo da primeira semana a essas características. Vejam bem, quais são essas características? Inconsciente, primazia do inconsciente. Já usamos esse pensamento. Se a gente não se dá conta da existência do inconsciente, nós não conduzimos a nossa vida nos conduz. E chamamos isso, numa linguagem popular, João, isso é destino, João. Avançando, inconsciente, primeiro elemento significativo, teremos outros momentos para continuar aprofundando o inconsciente. Um segundo elemento significativo, relação terapêutica. Aquela relação que agrega valores. Para agregar valores, eu preciso tê-los. Agregar valores no sentido de ser um instrumento, um mediador, para que o analisando se encontre, para que o analisando, conversando com ele mesmo, ele descubra o melhor caminho para trabalhar impasses, para trabalhar memórias desagradáveis, para trabalhar bloqueios, para trabalhar uma comunicação que muitas vezes não acontece com ele e com os outros, para trabalhar frustrações, desencantos, para trabalhar o sentido de vida, que é um caminho que ele fará, por conta dele. Nós somos instrumentos, somos mediadores para que ele consiga se encontrar. Então, relação terapêutica. Curiosamente, podemos nos analisar nas nossas relações com os outros. Minha relação comigo, se eu tenho uma relação terapêutica comigo, muitas vezes, eu dizia a vocês já em tempos, nós temos limites, nós temos algumas facilidades, mas nós temos algumas fragilidades. Eu tenho, nesses últimos tempos, não importa a minha idade, feito um trabalho significativo para potencializar minhas habilidades. Tenho feito um trabalho significativo comigo para melhorar minhas fragilidades. Eu me dou conta que eu hoje sou uma pessoa por inteiro naquilo que eu faço, naquilo que eu procuro, nas relações que eu tenho com as pessoas no meu entorno. Eu preciso ter uma relação terapêutica primeira comigo mesmo, para garantir uma relação saudável. Eu
aos poucos vou me conhecendo. Lembre-se que um dos critérios de maturidade humana é aquele critério em que minhas emoções estão mais próximas aos meus comandos que minhas emoções mais próximas daquilo que os outros me fazem. Tem gente que me tira do sério. Tem gente, expressão popular, energia negativa. Tem gente hipocondríaca que me irrita. Tem gente que fala muito de esporte e eu não gosto. Tem gente que fala muito de doença e eu não gosto. Tem gente que fala muito palavrão e eu não gosto. Tem gente que fala. Então, a minha pessoalidade, a minha individualidade, a minha subjetividade, a minha singularidade precisa ser trabalhada. Graças a Deus, digo sempre, que nós somos inacabados, graças a Deus que nós não somos perfeitos. É um mistério, uma sabedoria. Somos frágeis, somos limitados. É a nossa limitação que alimenta a nossa caminhada. É a nossa alimentação que permite a cada dia continuar dormindo, acordando e caminhando. Relação terapêutica, antes de acontecer com os outros e na profissão, deve acontecer primeiro comigo. E vejam que a maturidade humana é um grande desafio. É um grande desafio. Segunda característica do psicanalista. Falamos do inconsciente e relação terapêutica. Um terceiro momento, uma terceira característica, nós podemos encontrá-la na singularidade. Já passamos por ela e a gente se dá conta, como eu dizia no começo, eu preciso me dar conta. Lembre-se desse intervalo. O intervalo. Não sou o que gostaria e não sou o que os outros gostariam. Estou no meio do caminho. Precisamos diminuir, aceitar esse desafio de diminuir esse espaçamento. Então, trata-se da minha singularidade. Os valores, as visões que eu tenho de mundo, os propósitos, os sentidos que eu tenho da vida, a minha vocação, a minha profissão, está de acordo com a minha singularidade ou sempre eu me sinto dentro de um estranhamento, algumas coisas que acontecem enquanto sou estudante, enquanto estou no trabalho, enquanto estou na universidade, enquanto estou na empresa, enquanto estou no clube, nas igrejas, nos eventos, nas minhas relações. Existem algumas coisas que me causam estranhamento. Causa estranhamento porque não são minhas. Pense nisso. Então, ressignificar a singularidade. Terceira singularidade. Inconsciente, relação terapêutica, singularidade, a minha subjetividade. Minha mãe querida, falecida, sempre que eu participava de refeições na casa dela aos domingos, ela se sentia bem quando carregava o meu prato. Por mais que eu não quisesse, ela colocava mais comida. Amor de mãe.
singularidade, até onde eu sou eu, até onde eu sou que os outros querem que eu seja. Mas ela fazia com carinho, com a melhor intenção. Singularidade. Quantas coisas que nós fazemos na empresa, nas relações conjugais, nas relações de amizades. Fazemos não por nós, pelos outros. Até onde vai isso? Pense nisso. É muito comum, pessoal, na melhor idade, aquela expressão: até hoje me fizeram viver. Eu vivi para fazer média aos outros. Agora que eu tenho idoso, é de 80 anos para cima, no meu conceito. São fases privilegiadas que a vida nos oferece. Cada fase com seu preço. Privilégio de quem tem vida longa. E meus conhecidos, colegas próximos de 70, 80 anos dizem: João, eu já tenho idade para fazer o que eu quero. O que significa isso? Que durante uma boa parte da vida ele não fez o que gostaria? Pense. Então, singularidade, o lugar da singularidade, esse lugar é significativo. Uma outra característica, escuta analítica. Popularmente dizem, temos apenas uma boca e 2 ouvidos. A máxima da expressão popular. Aprenda a ouvir mais e a falar menos. Na verdade, é um folclore cultural. A questão não é falar menos e ouvir mais. A questão é pensar a realidade com sabedoria. Estamos a falar, então, da escuta analítica. A escuta analítica, ouvir para analisar, ouvir para compreender. Eu tive um formador, psicólogo, provavelmente rogeriano, que em situações difíceis de crise comunitária, nas reflexões que aconteciam à procura de caminhos melhores, seja no coletivo ou na individualidade, ele dizia: quando alguém se pronunciava, elaborava uma opinião, pode ser Carl Rogers, o que ele fazia? Ele sempre repetia aquilo que era dito para ter certeza da fidelidade da interpretação que ele faria para fazer os comentários. Curiosamente, isso me ficou na lembrança. Durante muitos anos, eu tive um período de uns 10, 15 anos, rodava o Brasil fazendo palestras na área da educação para grupos de professores, para seminários, e eu sempre jocosamente dizia: pessoal,
eu sou responsável por aquilo que eu falar. Não me tornarei responsável por aquilo que vocês compreenderem. Curiosamente, um trocadilho, mas que tem muita sabedoria. Então, o lugar da escuta analítica. Escutar para estabelecer relações. Escutar para procurar o sentido. Escutar para compreender. Isto vale tanto para a vida doméstica, vida pessoal, vida familiar, vida conjugal, vida empresarial, vida acadêmica, quanto vale para o trabalho terapêutico, o trabalho da psicanálise. A quantas eu ando em relação à minha habilidade de escuta terapêutica. Avançando para um próximo item, confidencialidade. Pessoal, a confidencialidade não é algo simples, não é inata. A natureza do homem e da mulher tem uma facilidade enorme para não guardar segredos. Faça uma sondagem. Faça uma sondagem. Ao longo da minha vida profissional, poucos profissionais eu encontrei com essa habilidade. Evidentemente, eu tiro dessa análise o compromisso de religiosos, de padres, que têm na vocação, na confissão, o compromisso do sigilo. O psicólogo tem um código de ética, o médico tem um código de ética, o advogado tem um código de ética. Eu diria, todas as profissões têm um guia, tem um código de ética. E a gente precisa tomar conhecimento, a gente precisa se deixar apreender, apreender por esses princípios. Confidencialidade. Estamos no campo da ética, estamos no campo da bioética. Avançando um pouco mais, característica do psicanalista, expertise em desenvolvimento humano. Vocês se lembram que, parece-me que foi no primeiro encontro que eu apresentei uma propaganda do Sebastião Salgado, fotógrafo, onde ele denunciava a fragilidade humana em suas fotos e chamava a atenção: o homem é o sal da terra. Desenvolvimento humano. Nós que somos da área da saúde, nós que vamos trabalhar muito com a saúde mental, nós que vamos trabalhar muito com as fragilidades, as fraquezas, os desencontros, as decepções, as depressões, as angústias, o mal-estar. Nós precisamos estudar, nós precisamos compreender o lugar das fragilidades, o lugar das tragédias, para que a gente possa aguçar a nossa sensibilidade. Característica
do psicanalista, alguém que entende muito em relação a esses desafios. Outra característica do profissional psicanalista, vocês já estão cansados de ouvir, análise pessoal. Permita-se a análise. Deixe-se conduzir por essa experiência. Eu tive a oportunidade de experimentá-la nos meus processos de escolha vocacional, de escolha profissional. Tive a felicidade de contar com um excelente psicanalista. Experimentei esta metodologia significativa, purificadora, reconstrutivista, ressignificante, de uma importância significativa à análise pessoal e à autoanálise. É a ferramenta que permitirá conhecer melhor a metodologia da psicanálise. Uma outra característica do profissional em psicanálise é essa capacidade, sensibilidade que nós chamamos de interpretar a realidade sempre na perspectiva da interdisciplinaridade. Curiosamente, aqui também digo que fui uma pessoa privilegiada na minha formação, uma formação humanista, mas pude sentar em 4 cadeiras diferentes, 4 disciplinas. Comentei com vocês, experimentei a filosofia, experimentei a pedagogia, experimentei a teologia, experimentei a psicanálise. Ciências que conversam, que dialogam, que nos enriquecem. Importante essa sensibilidade. Uma última característica, penúltima, formação sempre continuada. Quem já está ou quem está por começar uma formação no campo da psicanálise, lembre-se sempre, começar para não parar. Começar para não parar. Seja por interesse pessoal, seja por interesse profissional. A psicanálise nos ajuda. A psicanálise é um portal que ressignifica o sentido do nosso lugar. A psicanálise é a oportunidade que nós temos de trabalhar esse bendito intervalo. Enquanto respirarmos, sempre haverá possibilidade de pensar e fazer diferente. E o último, contexto cultural. Tenho insistido muito nisso porque o contexto cultural ele é significativo. É no contexto cultural nós vamos encontrar, que nós falamos no campo da ciência, a epistemologia e a antropologia, a visão que eu tenho para que serve o conhecimento, para que servem as informações, a serviço do quê, de quem? E que visão de homem tenho eu? Homem no sentido abrangente. Que visão de mundo tenho eu?
E, evidentemente, essa visão está condicionada às culturas diferenciadas que nós temos no nosso planeta, graças a Deus, uma riqueza enorme, cada povo com sua cultura, cada povo com ganhos culturais e com fragilidades culturais. Quando aprendemos a conviver no universo da pluralidade, da diversidade, a gente se dá conta da riqueza do ser humano. É a última característica. O contexto cultural do psicanalista. O contexto cultural do analisando. Não cabe impor visão de mundo, não cabe impor visão de ser humano, não cabe impor visões da minha cultura, dos meus valores. Recentemente alguém me dizia assim, a psicanálise vamos fazer uma psicanálise na linha das religiões. Vamos fazer uma psicanálise na linha de uma espiritualidade específica. A psicanálise é psicanálise nela mesma. Não precisa de um adjetivo. Então, atento a essa última característica. Repassando rapidamente, falamos do inconsciente, da relação terapêutica, da singularidade, da escuta analítica, da confidencialidade, do desenvolvimento humano, da análise pessoal, da visão interdisciplinar, da necessidade da formação contínua e da necessidade de considerar sempre o contexto cultural. Paramos por aqui, retornando após um copo d'água e fechando a nossa reflexão. Dentro do nosso compromisso, hoje, um sábado, reservado para uma revisão do nosso trabalho da primeira semana. Falta agora acrescentar a segunda parte, que é a orientação de estudos. Eu vou fechar esse bloco, abrirei um outro bloco para falarmos de um modo específico da orientação de estudos. Tenho dito a vocês, é importante que cada um de nós tenha um ritmo de estudo, que cada um de nós descubra o próprio ritmo. Não se amedrontem diante do volume das informações. Nós vamos caminhar de um modo tranquilo e vamos orientar os nossos movimentos. Não queremos provocar nenhum suicídio pedagógico, atropelos, violência por informações em demasia. Vejam que essa fase do resgate, da revisão, é uma alavanca no nosso processo de progressão da aprendizagem. Paramos por aqui.